Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Esaú Souza. Eu sou Esaú e é sempre um prazer estar aqui com vocês para gravar mais um vídeo aí, comentando alguns textos bíblicos. E hoje nós vamos falar de um texto muito conhecido, que é Lucas capítulo 23 e o versículo a partir do 33. Um assunto bem conhecido, como alguns gostam de dizer, o ladrão bom. Lembrando, pessoal, que não existe ladrão bom, né? Existe aqui dois malfeitores, mas um se arrependeu e outro não. Então, quando se referir aos ladrões da cruz, a referência é o ladrão arrependido e o não arrependido. Então nós vamos comentar sobre isso aí, e se eu for colocar um título nesse vídeo, será o desigrejados. O cuidado que nós temos que ter com os desigrejados. Porque uma coisa é certa, para mim ser salvo, eu preciso crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador e Libertador. E se eu crer e confessar, eu sou salvo. Mas a gente sabe que se eu estou ali num momento ali complicado da vida ali, e eu preciso ser salvo, a hora, o lugar que eu estiver, que eu clamar a Jesus, Ele vai me ouvir e vai me salvar, se eu arrepender de todo o coração. Só que tem uma coisa aqui que os desigrejados utilizam para pregar uma doutrina que é antibíblica, uma doutrina que vai totalmente contra o que Jesus ensinou. Jesus, ele veio, morreu, salvou a humanidade, morreu por todos. Infelizmente não é todos que vão ser salvos, porque não é todos que aceitam a salvação de Cristo, porque ela é dada de graça para quem quer. E aí, só que tem alguns que rejeitam, mas Jesus veio, morreu por todos e estabeleceu a igreja. Ele, no capítulo de Mateus, ele vai deixar bem claro que ele é a pedra onde está estabelecida a igreja. E as portas do inferno, ela não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Para ser igreja, fala de comunhão, de unidade, fala de estar juntos. Então, individualismo não tem a ver com a igreja. Desigrejado utiliza de termos que eu sou templo, eu sou igreja. Igreja é o povo reunido. Individual, você é templo, então você não é igreja sozinho. Só dá para ser igreja se tiver comunhão. Então, mas eu não vou focar nisso aí. Vamos lá. No momento ali da crucificação de Jesus, no capítulo 23, o versículo 33 de Lucas, diz assim, ó: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Dois malfeitores. Então, um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e salva nós. Aqui nesse momento você já vê uma situação de egoísmo, um camarada todo errado aqui, e vendo todos os três ali estavam na mesma situação, na questão de ser crucificado, de que ia morrer, e um aqui já tentando aproveitar da situação. Mas no começo todos zombaram de Cristo, e respondendo porém o outro, repreendia dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Ou seja, estavam todos três ali prontos para morrer, destinados a morrer, e o camarada tentando tirar proveito da situação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas esse nenhum mal fez. Um ladrão, ali ele está tendo a transformação, ele está sendo transformado, ele está sendo redimido. Ele está reconhecendo o seu pecado. Isso é importante. Na hora da conversão, o principal passo para o pecador é reconhecer que realmente ele é um pecador e que ele não é nada sem Jesus. Conheceu isso aí e deixou as práticas, ponto. É isso aí. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que maravilha, olha que bênção. Respondeu-lhe Jesus. Jesus não abria a boca para nada. Jesus ficava em silêncio. Algumas vezes Jesus vai falar. Mas se é para salvar alguém, Jesus se prontifica na hora. Respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ponto. Aí você vai ver pessoas utilizando desse texto aqui para dizer que o malfeitor da cruz arrependido, ele não precisou ser batizado. Ele não precisou ir para a igreja, ele não precisou pregar para ninguém, ele não precisou devolver dízimo, ele não precisou de um bocado de coisa. Gente,
É questão de uma exegese bem simples, assim, não precisa forçar a barra. O que aconteceu com o malfeitor após ele se arrepender? Em seguida aconteceu o quê? Ponto, morreu, não foi isso que morreu? E como que aquele homem ia ser batizado? Que a Bíblia fala, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Eu não preciso ser batizado se é uma questão de vida ou morte ali, só eu me arrependi, beleza. Mas se a pessoa vai estar viva, vai viver, ela tem que congregar, gente. Ela tem que ir para a igreja. É uma questão assim, é lógica, é uma questão de lógica. Aquele homem, ele não precisou batizar, ele não precisou ir para a igreja, ele não precisou devolver o dízimo, ele não precisou pregar para ninguém, porque ele morreu, ele arrependeu e morreu. Assim é a vida de qualquer pecador, que se ele estiver ali no momento da morte, se ele lembrar de Jesus, que é uma coisa muito difícil a pessoa lembrar de Jesus na hora da morte, porque geralmente ela quer viver, se ela lembrar de Jesus, ela vai ser salva. Se ela confessar, se ela gritar, Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, ela vai ser salva. Mas se ela viver na terra, ela tem que congregar. Jesus instituiu, Paulo bate muito nessa tecla, Jesus instituiu líderes, pastores para orientar, e esses mesmo vai dar conta das ovelhas que eles tomam conta. Então não é difícil entender isso. Então, se você está na terra, se você vive aqui, você tem que viver como cidadão digno, como uma pessoa digna, lutar pelos seus direitos, congregar, viver a unidade da fé, que há um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Tudo isso nós temos que viver. Então, é uma aplicação simples, mas que tem gente que utiliza aí para umas exegeses estranhas, mas eu acredito que você compreendeu, eu acredito que nós vamos congregar, porque foi isso que Jesus nos deixou, para nós congregar, nós ter comunhão com os santos, nós comungar com os santos. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês, se inscrevam aí, dá um joinha aí, e Deus continue abençoando vocês. O canal está sendo uma benção, está crescendo, e isso é graças a vocês. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos.